mundo de One Punch Man é dividido entre humanos e monstros, mas com a humanidade ainda sendo a espécie dominante. Então, não é incomum que apareçam no decorrer da história grupos de monstros querendo domar essa dominância ou mesmo aniquilar os humanos. A verdade é que por vezes conseguimos até mesmo ouvir motivos um tanto quanto plausíveis dos monstros para fazer essas coisas, até porque eles não são seres irracionais, muito pelo contrário, são extremamente inteligentes e não para por aí, são também extremamente poderosos. E as ameaças mais perigosas que apareceram até agora em One Punch Man são em sua maioria de nível dragão. E mesmo sendo abaixo do nível Deus, esses monstros são poderosos o suficiente para destruírem inúmeras cidades, chegando ao ponto de literalmente limpá-las do mapa, deixando apenas crateras e rastros de destruição. E somente podem ser derrotados por heróis de classe S, tirando o Saitama, é claro. Então, no vídeo de hoje, você vai conhecer todos os monstros já mostrados em One Punch Man, que fazem parte do nível de ameaça dragão. E aí, você acha que conhece todos eles? Eu tenho certeza que não. Ah, e eu posso te dizer que tem alguns deles que estão ali bem próximos de atingirem o nível de ameaça a Deus. Então fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer cada um deles. O nível de ameaça dragão faz referência a qualquer monstro ou outra criatura que represente perigo para várias cidades. Ou seja, para que um monstro seja considerado de nível dragão, ele precisa ser capaz de destruir não uma, mas sim inúmeras cidades de uma só vez. Para você ter ideia, muitas vezes um herói da classe S não é o suficiente para lidar com esse tipo de ameaça, sendo necessária a atuação conjunta de vários heróis da classe S para que consigam derrotar esses seres tão poderosos. Ufa, ainda bem que vários heróis de classe S conseguem lidar tranquilamente com esses monstros, certo? Errado, porque já aconteceu de vários heróis da classe S, mesmo lutando ao mesmo tempo, terem dificuldades para vencer um único oponente desse nível de ameaça. E ao contrário do que muita gente que viu o anime pensa, existem sim muitos outros monstros de nível dragão que ainda não foram mostrados. Alguns inclusive conseguem destruir uma cidade inteira em um instante sem esforço algum. Ficou curioso? Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar todos os monstros oficiais e não oficiais de nível dragão que já apareceram tanto no anime quanto no mangá. Por isso, já vai deixando seu ultra like no vídeo e também se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, porque assim todas as ameaças vão passar longe da sua casa, já que o Saitama falou pra gente que vai proteger todo mundo que for inscrito aqui do Ultranerd. E vocês sabem, pro carequinha não importa o nível que o monstro seja, porque ele vence todos eles com um soco só. Ah, e pros que acompanham apenas o anime, esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler do mangá, mas se você quiser conhecer exatamente todos os monstros nível dragão, não tem jeito, vai ter que suportar um tiquinho de spoiler. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Vacine Man. O primeiro que vamos falar é sobre o Piccolo. Não, pera, esse não é o Piccolo. Mas só percebi porque ele não tá verdinho como de costume. Bom, então acho que é justo a gente apelidar esse monstro de Piccolo roxo. Brincadeiras à parte, o Vacine Man foi um ser misterioso, supostamente nascido da poluição excessiva gerada pelos seres humanos. Ele acredita que a Terra é um ser vivo único, e que os seres humanos são os vermes que estão acabando com ela. Ele alegou que foi criado como uma encarnação da ira da natureza, e foi encarregado de acabar com a humanidade, e assim, efetivamente vacinar a Terra contra futuras infecções. Mesmo tendo um propósito muito bem desenvolvido, o herói com o qual ele se dá de frente é justamente Saitama. E, a partir daí, não tem mais nem o que falar, né? Vacine Man podia voar, atirar esferas de energia que causavam explosões em grande escala e até mesmo se transformar, como se ele realmente tivesse saído de Dragon Ball Z. Carnage Kabuto. Carnage Kabuto foi um mutante artificial com características de um besouro. Sua casca é dita como sendo uma fortaleza impenetrável, e ele foi a criação mais forte da Casa da Evolução. Em termos de inteligência e força, ele supera de longe a raça humana. Nessa época, Genos foi completamente derrotado pelo monstro, cuja respiração era capaz de bater de frente com um dos ataques mais fortes de Genos, o que deixou Saitama animado para lutar. Com bastante confiança, Kabuto tenta atacar Saitama, e quando está prestes a acertar as costas do protagonista, toma um susto e recua instantaneamente, sentindo que Saitama teria o matado caso não tivesse interrompido seu ataque. Esse personagem merece crédito simplesmente por ter sentido instintivamente a aura do protagonista, um feito que raramente vemos na obra, já que Saitama é constantemente subestimado e mata os monstros antes mesmo que possam entender o seu poder. Após isso, Kabuto resolve se transformar em seu modo carnificina, e usa todo o seu poder para atacar Saitama, que fica desesperado. Mas o desespero dele mesmo é porque ele se lembra que aquele dia era sábado e que ele ia perder várias ofertas no supermercado se ficasse ali. E nisso, ele rapidamente aniquila o maior experimento da Casa da Evolução com apenas um soco. Marugori. Marugori foi um humano que tomou o esteroide Rei do Bíceps, criado pelo seu irmão cientista, e acabou se transformando em um titã gigantesco. Quando humano, Marugori se esforçou para se tornar o homem mais forte e poderoso do mundo, através da musculação.
Seu irmão, chamado Fukegal, um brilhante cientista, apoiava a ambição de Marugori e acabou criando o esteroide supremo. Ao tomar a substância, Marugori sofre uma mutação instantânea e começa a crescer exponencialmente, ao ponto de se tornar um titã de 270 metros. Após isso, ele começa a caminhar sobre sua cidade, causando verdadeiro rastro de destruição por onde passa. Além de grande, ele é bastante poderoso. Uma só pegada dele é capaz de destruir vários quarteirões, e a rajada de vento criada pela sua mão consegue devastar grandes áreas, ocasionando a morte de milhares de pessoas de uma só vez. É interessante que, como um titã, Marugori ainda se movimenta devagar, como se todo o seu corpo fosse pesado. Porém, vemos que quando ele quer, ele consegue facilmente se movimentar de forma rápida e ágil, como um humano normal. Por mais que suas capacidades destrutivas sejam enormes, ele nunca recebeu oficialmente a classificação de nível dragão. Isso porque antes disso, ele foi aniquilado pelo Saitama. Ainda assim, pelos seus feitos deu pra ver que ele não era um super monstro qualquer, já que ele conseguia destruir cidades inteiras facilmente. Meusargard. Provavelmente o personagem mais assombroso em aparência em toda a obra. Ele era um general no exército alienígena de Boros. Ele teve uma entrada bem legal. Ele chega matando com apenas um golpe o Rei do Céu, que era um monstro do mesmo nível que o Rei do Mar Profundo. Meusargard era composto por 5 corpos, e com isso, ele podia se dividir em 5 versões de si mesmo, ou ele podia simplesmente manter seus corpos fundidos em um único ser. Essa forma combinada dos 5 corpos de Meusargard é a forma original e inicial que vimos em sua primeira aparição. Meusargard também tem uma regeneração insana, que permite que ele se regenere de cortes profundos de espada como se fossem simples arranhões. Para matá-lo, é necessário encontrar e destruir 5 esferas parecidas com bolinhas de gude, que ficam espalhadas em seu corpo. Sem isso, ele vai simplesmente se regenerar para sempre, visto que todo seu poder e força vital se concentram nessas pequenas esferas. Mas encontrar essas bolinhas é como procurar uma agulha num palheiro, isso enquanto esse palheiro está tentando te matar. Meusargard também possui a capacidade de moldar seu corpo, criando asas, armas e até mesmo formas distorcidas convenientes para momentos específicos, seja para a defesa ou para o ataque. Foi preciso um esforço combinado de vários heróis classe S, como Silverfang, Metal Bat, Puri Puri Prisoner, Atomic Samurai e até mesmo Tatsumaki para derrotar esse monstro alienígena. Groribas. Outro alienígena e companheiro de Meusargard, Groribas foi um general do exército de Boros. Essa coisa que possui mandíbulas com dentes afiados em suas mãos, possui um hálito ácido que pode derreter você em um instante. Porém, ele só teve tempo de afirmar para o Saitama que iria soltar o seu ataque mortal de hálito ácido, mas isso nunca aconteceu, já que o Saitama não deixou nem mesmo ele terminar a sua frase e já meteu um soco em sua fuça. Geryuganshu. Esse alienígena cheio de tentáculos que parece um polvo humanoide é um dos generais e o braço direito de Boros. Ele afirma ser o psíquico mais poderoso do universo e pode usar psicocinese para eliminar o atrito entre objetos e o ar. Como resultado, ele consegue lançar objetos como rochas em uma velocidade extremamente alta sem que os objetos evaporem. Para você ter ideia, nem mesmo a Tatsumaki pode fazer isso. Ele também pode manipular a gravidade em pontos específicos, o que permite que ele simule até mesmo a gravidade de um buraco negro. O polvo alienígena psíquico lança inúmeras pedras contra o Saitama, mas isso obviamente não causa nenhum dano nele. Então, o herói por diversão joga uma pedrinha de volta e mata imediatamente o autoproclamado psíquico mais forte do universo. Boros. Mais forte que os alienígenas anteriores, Boros é o comandante da nave alienígena, bem como o líder dos ladrões da matéria negra. Um personagem tão poderoso que pode ser considerado o Saitama do espaço intergaláctico, tão forte que sofre de uma crise existencial por conta disso. Boros veio de um planeta com duras condições de vida, um planeta que com o tempo criou uma raça extremamente forte de seres, uma raça que também acabou desenvolvendo a maior regeneração do universo. Boros não é nada mais nada menos que o mais forte dessa raça, e não é à toa, ele conseguiu até mesmo impressionar Saitama, já que um soco não foi o suficiente para derrotá-lo. O personagem utiliza uma mistura de combate corpo a corpo com liberação de energia para lutar, e isso é somado à sua velocidade, resistência inigualável e um grande estoque de energia latente. Ele é considerado acima do nível dragão, mas ele não foi oficialmente caracterizado como sendo de nível deus. Só que ele pode facilmente ser considerado uma ameaça de nível divino, devido às capacidades de seu ataque final. Porém, isso é mais profundamente discutido em nosso vídeo sobre possíveis personagens de ameaça nível deus, onde Boros é comentado. E se você quer saber mais sobre esse personagem e conhecer também os outros monstros com potencial de nível deus, vamos deixar o vídeo aqui em cima no card e também na descrição. Dá uma passada lá, hein? Bakuzan. Bakuzan foi um habilidoso lutador de artes marciais humano, que escolheu se tornar um monstro para ficar mais forte. Só que ao invés de ele comer apenas uma célula de monstro para isso, ele comeu várias células de uma só vez, fazendo com que sua monstrificação ficasse bastante normal, a ponto de torná-lo uma ameaça de nível dragão, como foi mencionado por Gouketsu. Bakuzan como humano já era um cara que se achava, mas quando ele se transformou em um monstro, ele se tornou ainda mais arrogante. Ele até afirmou que iria matar o Gouketsu caso ele ficasse em seu caminho, mas Gouketsu rapidamente mostrou para ele a diferença entre suas forças, e então Bakuzan percebeu que ele não era o mais forte.
Ele é do tipo que gosta de atormentar aqueles que são mais fracos do que ele, como o Suiryu, que ele costumava ter inveja quando era humano. Felizmente, o Suiryu é salvo por Saitama, que sem esforço algum, destrói metade do corpo de Bakuzan, matando ele no processo. Mesmo antes dele comer as células de monstro, Bakuzan era conhecido por ser o mais forte na história do torneio da Super Luta, e utilizava o estilo assassinato do Inferno Sombrio, sempre finalizando suas lutas com um banho de sangue brutal. As células de monstro aumentaram em muito as suas já impressionantes habilidades físicas, porém seu estilo assassinato do Inferno Sombrio não foi páreo para apenas um soco. Centopeia Anciã. Sendo um dos executivos da Associação de Monstros, a Centopeia Anciã é um monstro gigante que de longe supera a altura de qualquer outra coisa vista no anime, podendo cobrir uma vasta área de uma cidade ao sair do subsolo e causar um enorme rastro de destruição por onde passa. A defesa desse bicho também é insana, isso porque ele possui um exoesqueleto quase que impenetrável, que não é destruído nem mesmo pelas tacadas do Metal Bat, ou pelos mísseis do Cavaleiro de Metal. A Centopeia também possui incríveis capacidades regenerativas, tendo conseguido rapidamente se recuperar de uma tentativa falha de Genos, que entrou na Centopeia e tentou incendiá-la por dentro. Ela também foi enfrentada por Bang e Bomb, que foram capazes de combinar suas artes marciais e destruir completamente o exoesqueleto da Centopeia. Só que isso não foi o suficiente, já que ela instantaneamente criou um novo exoesqueleto e voltou ainda mais poderosa ao campo de batalha. No passado, a Centopeia Anciã já lutou até mesmo contra o Blast e saiu viva da batalha, sendo esse herói o número 1 da Associação dos Heróis. Mesmo a atuação conjunta de 3 heróis classe S não foi suficiente para derrotá-la, mas o Saitama fez isso com apenas um soco sério. Saitama recorreu a um soco sério simplesmente para minimizar os danos colaterais e para ter certeza que a Centopeia não fugiria mais uma vez. Sem contar que ele estava frustrado de tanto perder para King no videogame mais cedo, então era uma maneira dele esfriar a cabeça. Homem-Fênix. O Homem-Fênix era apenas um ator que vestia uma fantasia de pássaro, e era o mascote de um show chamado Império Animal. Seu nome no show era Bird Brain, e ele sempre morria por motivos idiotas, mas ele sempre voltava no episódio seguinte como se não tivesse acontecido nada. Esse show acabou sendo cancelado porque ele tinha um humor meio pesado e, como resultado, o Bird Brain acabou sendo demitido. Porém, mesmo não fazendo mais parte do show, o ator continuou vestido com a fantasia, até que de repente, ele percebeu que havia se tornado um só com ela. A questão é que ele acabou herdando as habilidades do personagem fictício, e como resultado, ele se tornou capaz de reviver e voltar com ainda mais poder. O traje do Homem-Fênix era a fonte de seu poder e habilidade, e sem ele, ele era tão fraco quanto um humano normal. Depois que o Imperador Criança o derrotou pela primeira vez, ele voltou como o Homem-Fênix reencarnado muito mais poderoso, sendo dessa vez uma ameaça de nível dragão. E nessa forma ele possui um design muito mais legal do que o da sua forma anterior. Ele afirma que superar o inferno de uma experiência de quase morte é o verdadeiro segredo por trás do crescimento explosivo de um monstro. É parecido com o que acontece com Saiyajins, que se tornam cada vez mais fortes quando são quase mortos durante as batalhas. Em sua forma ressuscitada, o Homem-Fênix consegue alternar entre seus modos de fantasia. Ele possui o modo da águia prominente, onde ele fica muito mais musculoso e ganha um aumento de força física considerável, além de ser capaz de criar, absorver e manipular fogo em um nível nunca visto antes na obra. Ele possui também o modo Falcão de Fogo da Fênix, cujo foco é a velocidade, destreza e agilidade. E por fim, ele também possui o modo Pinguim Fênix, que o permite criar e manipular gelo, bem como projetar feixes de energia diretamente da boca da fantasia. O Homem-Fênix também consegue se conectar mentalmente com outras pessoas que também usam fantasias, podendo levá-las para um plano mental onde o tempo corre de forma diferente. E além disso, ele possui a capacidade de emanar luz e, por meio dessa luz, ressuscitar cadáveres, independente do tempo ou da forma que morreram, fazendo com que obedeçam às suas ordens. Nesse processo, ele despercebidamente reviveu 2 monstros de nível dragão que haviam sido mortos naquela mesma área em um outro momento. Em sua luta contra o Imperador Criança, ele conseguiu superar praticamente todo o arsenal bélico do herói classe S, mas ele acabou sendo derrotado pelo robô compacto Inseto de Cócegas 3, que foi colocado dentro de sua fantasia e começou a fazer cócegas no monstro sem parar. O Homem-Fênix riu tanto, mas tanto, que explodiu e se tornou o Homem Pintinho, um nível de desastre ainda abaixo do nível lobo. Gouketsu. Gouketsu foi um monstro com 4 olhos e um membro executivo da Associação de Monstros. Quando humano, ele era um lutador de artes marciais e o vencedor do primeiro torneio da Super Luta. Em um certo momento, ele acabou sendo desafiado pelo rei dos monstros Orochi para uma luta, sendo completamente derrotado e levado vivo para o covil da Associação de Monstros. Lá, ele teve a chance de permanecer vivo se ele comesse uma célula de monstro, e ele acabou aceitando e passou pelo processo de monstrificação. Ele não queria mais ter limitações humanas, e ele sentia que se tornar um monstro seria a forma de quebrar esses limites. Após virar um monstro, sua força cresceu absurdamente, e ele havia se tornado tão poderoso que ele foi capaz de eliminar os Genos com um único golpe. Gouketsu também foi capaz de facilmente subjugar Suiryu, e até mesmo Bakuzan, um monstro de nível ameaça dragão que ele havia transformado.
Sua monstrificação aprimorou em muito suas habilidades físicas, aumentando sua força, durabilidade e velocidade em níveis insanos. Então, ele podia usar suas já impressionantes habilidades de artes marciais de maneira muito mais eficaz. Mas mesmo diante de tudo isso, ele acabou sendo derrotado por um único soco do Saitama. Nian. Outro executivo da Associação de Monstros. Ele é um tipo de homem-gato que no passado foi um gato doméstico comum. E ele sofre de estresse pós-traumático porque a sua dona, uma garotinha, muitas vezes forçava seu amor a ele através de vários abraços e beijos. Mais tarde, ele ganhou inteligência humana quando se tornou um monstro, e ele usa sua velocidade impressionante e suas garras afiadíssimas para lutar. Ele foi capaz de causar cortes profundos no corpo do Puri Puri Prisoner, com um ataque tão rápido que o herói classe S nem teve chance de reagir a tempo para se defender. Além disso, o Nian simplesmente consegue passar através de qualquer abertura que tiver 3 mm ou mais, e ele usa essa habilidade para fugir do Puri Puri Prisoner através de rachaduras em uma parede. Com essa habilidade, ele foi capaz de adentrar no corpo de Drive Knight, que por ser um robô, possui diversas aberturas, mesmo que minúsculas, em todo o seu corpo. Mesmo não sendo o mais forte dos executivos, Nian é bastante astuto e sempre sabe quando recuar. Por exemplo, quando ele atacou o Saitama pelas costas e viu que seus ataques não tiveram nenhum efeito, ele rapidamente fugiu do Saitama antes que o protagonista revidasse. Nian não se preocupa com orgulho e por isso ele não vê problema algum em fugir de uma batalha, fazendo isso sempre que nota que sua vida está em risco ou que a batalha não vale a pena o seu esforço. Gyoro. O monstro do olho é o segundo na hierarquia da Associação de Monstros e o conselheiro do Rei Orochi. Gyoro possui fortes poderes psíquicos e aparenta ser o mais inteligente de todos, demonstrando bastante conhecimento sobre a monstrificação e processos evolutivos que envolvem o crescimento e o aumento da força dos seres vivos. Depois é descoberto que o monstro é na verdade uma marionete de carne da telepata de nível dragão Psychos, a verdadeira líder da Associação de Monstros e a criadora de Orochi, que governa tudo por trás das cenas. Psychos é uma telepata que possui a habilidade especial de ver o futuro. Habilidade essa que acabou deixando ela maluca após ver a grande catástrofe que aconteceria no futuro, o que a levou a criar a Associação de Monstros para destruir a humanidade. A telepata, apesar de louca, é muito inteligente e possui um vasto conhecimento sobre evolução e monstrificação, conseguindo transformar o humano Orochi em um dos monstros mais poderosos já vistos até agora. Suas habilidades psíquicas também são tremendas, conseguindo manipular a gravidade, suprimir poderes de outros telepatas, criar campos de força e criar feixes poderosíssimos de energia, dentre outras técnicas que põem ela diretamente na classificação de dragão, somente em sua forma base. Depois de certo momento na história, Psycho se funde com Orochi, tendo todos os seus poderes amplificados em um nível tão alto que a torna capaz de realizar feitos que colocariam a humanidade inteira em perigo. Orochi. O rei dos monstros Orochi foi criado por Psychos, que selecionou um ser humano dentre os mais fortes para ser posto sob experimentos extensos de fusão e testes de batalha, levando ao seu crescimento esporádico para um poderoso monstro. Através de sacrifícios providenciados por Psychos, Orochi ficou cada vez mais forte, porém depois de um certo tempo, os sacrifícios já não satisfaziam mais o monstro, que instintivamente passou a se aventurar nas profundezas da crosta terrestre como uma tentativa de extrair energia diretamente dos pontos mais profundos do planeta. Orochi é um dos poucos personagens da obra que não subestima Saitama com base em sua aparência, e consegue sentir sua aura misteriosa de perigo. Isso mesmo, quem ele enfrenta é justamente o nosso protagonista careca. O corpo de Orochi é uma combinação de inúmeros dragões, que se emaranham e se encaixam formando seus membros. O monstro possui controle total desses dragões, podendo usá-los para atirar feixes de fogo em múltiplas direções, bem como combiná-los em um só para criar um feixe único devastador. Orochi também possui diversos chifres, que se mudam de forma para perseguir seus alvos. O monstro também tem a habilidade de copiar técnicas corpo a corpo, como fez com Garou, copiando o punho esmagador de rochas da água corrente somente observando sua posição de luta. Como dito anteriormente, ele também consegue extrair energia da terra, isso por meio de um tipo de cauda que se estende do seu corpo e se conecta ao chão, e essa energia ele pode tanto absorver quanto usar para liberar em forma de ataque. Ao sugar energia diretamente do núcleo da Terra, ele causou um terremoto em uma grande parte do planeta, bem como fez vulcões entrarem em erupção e a superfície inteira de uma cidade se ondular, como se houvesse uma bola embaixo dela se movendo. Mas apesar de ser tão poderoso e assustador, ele também foi um dos muitos derrotados pelo Careca de Capa. Psycho Orochi. Essa é a fusão entre Psychos e o Rei Orochi, que ainda por cima contam com um poder adicional fornecido por God. Nesse ponto, Psychos, que tem controle total da fusão, fica ainda mais poderosa e ainda por cima ganha todas as habilidades de Orochi. Criar raízes que se estendem à superfície e ao subterrâneo para devorar qualquer tipo de vida agora é possível, bem como criar e manipular os dragões que saem de seu corpo para fazê-los disparar feixes de fogo em múltiplas direções. Psycho Orochi possui também a habilidade de manipular sua forma corpórea, criando canhões de energia e até mesmo um jato. O poder é tão grande que Psychos foi capaz de disparar um feixe de energia tão absurdo que partiu um continente inteiro e o jogou para o espaço.
No fim das contas, Psycho Orochi possui todos os poderes e habilidades de ambos os personagens, poder esse que foi amplificado por God. Falamos muito mais desse personagem em nosso vídeo sobre personagens de nível Deus, então se você quiser saber mais, vai lá dar uma conferida que tá bem maneiro. Gale Wind e Hellfire Flame. Traduzindo para o português, Vento, Vendaval e Chama Fogo do Inferno, ambos são ninjas da mesma vila de Sonic da Velocidade do Som e Flash Flash. Os ninjas em One Punch Man já são naturalmente fortes e quando passam por monstrificação, ficam ainda mais poderosos. No caso desses dois, eles sequer precisam utilizar suas espadas para executar grandes golpes, devido às mudanças em seus corpos. Suas especialidades são justamente a velocidade, a agilidade e furtividade. Eles podem adicionalmente usar os seus respectivos elementos, o vento e o fogo, para fortalecer os seus ataques. Flash Flash até afirma que os outros heróis de classe S teriam dificuldade para enfrentar os dois, porém eles são facilmente subjugados por Flash Flash, que ainda diz que o que falta em ambos é treino. Eles são os dois monstros de nível dragão que foram revividos pelo Homem-Fênix. Overground Rover. Esse é outro executivo da Associação de Monstros, um cachorro preto gigante de 6 olhos que consegue tirar esferas gigantescas de energia da sua boca. Essas esferas de energia são fortes o suficiente para incinerar pedras e matar monstros de nível demônio com um único tiro. Como nos foi mostrado várias vezes, esses ataques também causaram destruição em múltiplos andares da Associação de Monstros, e mesmo dentre os outros executivos, Rover era visto como uma criatura bastante forte e difícil de lidar. Porém, em seu encontro com Saitama, a história foi outra, porque o protagonista simplesmente adestrou o cachorro-monstro após alguns socos. Em um momento, Fubuki junto de Bang e Bomb acabaram batendo de cara com o cachorrão. Porém, além de seus ataques devastadores, ele também mostrou que era bastante resistente, quase inutilizando as artes marciais dos mestres idosos. O cachorro acaba cessando seus ataques quando Bang, ao conversar com seu trio, menciona a palavra sentar. Então, o cachorro imediatamente senta, lembrando de seu encontro com Saitama, que o mandou sentar antes de lhe dar um soco por não se comportar. Vemos na webcomic que depois da batalha final do arco, em meio a toda a destruição, Saitama acaba encontrando Rover novamente, que inesperadamente ficou pequeno e inofensivo como um cachorro normal. Gums. Em português, Gengivas, o monstro devorador é um executivo obeso da Associação de Monstros que não fala, somente consome tudo o que está na sua frente. Ele usa sua força tremenda para subjugar os seus inimigos e então comê-los e digeri-los. Sua mordida e seus dentes são fortes o suficiente para atravessar metal com facilidade. Gums tem mandíbulas elásticas, conseguindo engolir alguém tão grande como o Rei Porco, o maior e mais obeso de todos os heróis, com uma bocada só. Führer Feio. Outro membro executivo da Associação de Monstros. Apesar de obeso, Führer é surpreendentemente rápido e ágil, pulando de parede em parede, com reflexos bastante afiados. Segundo a Mai Máscara Doce, o Führer Feio se tornou um monstro por causa do ressentimento. Seu coração rancoroso estava repleto de lágrimas de dificuldades sociais, todas enraizadas em sua aparência repulsiva. Portanto, quanto mais feio ele ficasse por dentro, mais forte ele ficaria quando passasse pela monstrificação. O Führer especialmente detesta a Mai, porque ele tem inveja de sua beleza e de como ele também faz as garotas gritarem, mas de uma forma diferente. O Führer consegue fazer com que suas células sofram mutações, conseguindo assim uma forma maior e mais forte. Ele em certo momento acaba sendo engolido por Gums, porém ao invés dele ser digerido, ele consegue escapar do estômago do monstro, nos mostrando sua nova forma, Führer Feio Vomitado. Nessa forma, seu corpo é formado puramente por ácido gosmento, que dá a impressão de que ele está derretendo, e nesse ponto, ele só fica mais maluco do que já é. Imperador Mendigo. Outro executivo da Associação de Monstros. No passado, em seu trabalho, seu gerente o fez dançar pelado durante uma festa de boas-vindas para os novos contratados, e na manhã seguinte, ele foi acusado de exposição indecente e foi demitido. Ele perdeu seu trabalho, sua casa e passou o resto de seus dias vivendo em um parque. Apesar de tudo isso, um dia, ele sentiu como se seu ressentimento fosse pequeno e mesquinho. Ele percebeu que nenhuma construção é tão espaçosa quanto a Terra em si, e que nenhuma iluminação interna é tão majestosa quanto os céus. Humanos não são nada além de grãos de poeira espalhados nesse incrível ser que chamamos de planeta. De acordo com o mendigo, ele era iluminado e viu a verdade. Ele não conseguia entender por que as pessoas se afastaram do ecossistema que custou milênios para a Mãe Terra construir. Para ele, era absurdo que esses tolos que viviam alienados à natureza o menosprezassem. Assim, ele chegou à decisão de cometer suicídio, vendo isso como a melhor escolha. Porém, antes mesmo que ele efetuasse o ato, God apareceu bem diante de seus olhos. Esse ser concordou que a humanidade era tola, mas discordou que aquela era a hora do mendigo morrer. Portanto, God deu poderes ao mendigo e falou para ele usar esses poderes para libertar o planeta do parasita chamado humanidade. O Imperador Mendigo possui o corpo normal de um humano, então ele não é muito adequado para um combate corpo a corpo, mas seus reflexos são bem rápidos. Então, ele usa essa velocidade combinada com seu poder de criar e manipular livremente esferas de energia, tanto para se defender de ataques quanto para atacar. Suas esferas de energia são tão fortes que fizeram o herói classe S Zombieman admitir que o Imperador Sem Teto é apelão.
Mais pra frente na história, vemos a verdadeira extensão de seu poder, quando todos os executivos estão na superfície e resolvem caçar os heróis. O Imperador Mendigo cria centenas de milhares, se não milhões de esferas que cobrem os céus como se fosse uma aurora boreal, ressaltando aqui que cada uma delas é como se fosse uma versão menor das esferas de Overground Rover. O mais misterioso é que quando ele finalmente é capturado pelo Zombie Man e menciona o nome Deus, uma voz diz para ele ficar quieto e ele passa a ter uma visão onde ele está de frente com uma figura gigante, e essa figura é o próprio ser que ele chama de Deus. Então, seu Deus não só confisca seus poderes, como também tira sua vida. Água Natural Maligna. Um monstro que foi criado acidentalmente por Gyoro, e como o nome indica, esse monstro é uma massa de água que se movimenta livremente. Por esse motivo, ele consegue tomar qualquer forma e se movimentar da forma que quiser. A água natural maligna responde ao instinto assassino, portanto ela irá ignorar quem não possui esse impulso, que nem quando os executivos ficaram de cara com King e a água maligna não o atacou, já que ele por dentro estava morrendo de medo. Ela é completamente instável, por isso Psychos resolveu prendê-la dentro de um aquário selado gigante localizado dentro de uma caixa forte, que só podia ser aberta por Master Joe, o guardião do caixa forte e o único monstro capaz de abri-la. A água natural maligna tira jatos de água fortes o suficiente para partir metal, e se ela entrar em contato com qualquer tipo de carne viva, peixes carnívoros que vivem dentro dela irão devorar tudo até que não sobre mais nada. É importante ressaltar que ela consegue assimilar água e aumentar seu volume total, ficando cada vez mais forte. Mesmo não sendo um ser dotado de uma alta velocidade de movimento, sua velocidade de reação está definitivamente dentre as maiores de toda a obra. Vemos isso quando ela consegue acertar o Garou com um jato de água disparado em 1/10 de segundo, sendo que o Garou estava se deslocando em uma velocidade tão alta que ele percorria centenas de metros. Só que o Garou foi ainda mais veloz e conseguiu reagir a tempo, dissipando a água com múltiplos socos e movimentos supersônicos multidirecionais, tirando a água natural maligna do jogo. Mais tarde, ela inesperadamente volta em uma forma ainda maior e mais poderosa, afinal, ela é a própria água e por isso não seria morta por simples movimentos e socos. Ou seria? Black Sperm. Um executivo cuja habilidade primordial é se multiplicar indeterminadamente. Seu desenho é bastante simplório, carecendo de detalhes minuciosos como outros personagens. Ele se aparenta como um homem vestido de uma fantasia preta de... bom, você sabe do que eu tô falando. Ele é bastante confiante em suas habilidades, porém ele detesta ser subestimado. Além de se multiplicar, ele consegue se combinar e formar versões mais fortes de si mesmo, bem como manipular o seu tamanho e moldar o seu corpo de acordo com seu desejo. Ele foi bastante subestimado pelo samurai atômico, cuja habilidade especial está justamente no uso da espada. Mas já dá pra entender que se a multiplicação é a habilidade especial de um executivo, não deve ser uma multiplicação qualquer, né? Black Sperm possui centenas de bilhões de células, portanto, quanto mais ele é cortado, mais ele se multiplica, e sua habilidade de se combinar permite que ao juntar vários de si em um só, crie o Golden Sperm, uma versão dourada, grande e musculosa, extremamente resistente e poderosa. Essa habilidade de combinação é levada ao extremo quando ele se funde com todos os seus eus em um único corpo, levando ele à sua evolução suprema, o Platinum Sperm. Como se trata de uma fusão de centenas de bilhões de seus eus em um corpo só, durante a transformação, subconscientemente todos lutam para que somente um seja a consciência dominante, já que todos irão sumir. Essa última versão é tão poderosa que ele peita Garou e Flash em termos de velocidade, travando uma batalha nos céus, uma luta que ocorre em frações de 1 segundo, que mesmo sendo instantânea, deixa rastros de luz por onde eles passam. No fim, Platinum Sperm acabou sendo literalmente obliterado por um único golpe. Saitama, você deve estar pensando, porém não. Quem o derrotou foi na verdade Garou, que nesse ponto já estava praticamente imparável. Kenzan Rat. Ele foi um ser misterioso de nível dragão bem agressivo que atacou violentamente a Cidade H. Ele tinha a aparência de um rato colossal com espinhos gigantes nas costas e dentes afiados. Não se sabe muito sobre suas habilidades. Talvez ele usasse seus inúmeros espinhos para atacar seus inimigos, de forma semelhante a um ouriço. Além disso, devido ao seu imenso tamanho e o fato de ser classificado como uma ameaça de nível dragão, Kenzan Rat era sim um ser extremamente poderoso. Só que não vimos ele fazer muita coisa, já que ele foi morto acidentalmente porque foi pego no fogo cruzado de uma luta entre Tatsumaki e Saitama. Garou. Garou é o vilão mais bem desenvolvido e duradouro de toda essa história até agora. Ele foi um dos discípulos de Bang e, acredite se quiser, ele possui somente 18 anos de idade. Ele recebeu os títulos de monstro humano e caçador de heróis. Quando ele era criança, ele assistia um desenho animado chamado Justice Man, ou Homem-Justiça. Diferentemente das outras crianças, ele odiava o herói Justice Man e estava sempre torcendo pelos vilões. Ele odiava o fato de que Justice Man sempre impediu o vilão de dominar o mundo. Os caras do mal se esforçam tanto, porém sempre morrem no final. Para Garou isso é injusto e chato, além do mais, os vilões também têm esperanças e eles são os mais maneiros. Garou se sente mal porque sempre torce por eles, mas eles sempre acabam perdendo.
Para ele, o fato de pessoas populares sempre vencerem e pessoas não populares sempre perderem é uma tragédia. Ele tem esse pensamento por causa do abuso que sofria em sua escola, onde, em uma brincadeira, ele sempre ficava com o papel de vilão, enquanto o garoto popular era o herói, e como o herói, sempre está destinado a vencer. Garou era humilhado tanto verbal quanto fisicamente sem poder revidar. Dessa forma, ele se familiariza bastante com os vilões, e por isso, depois de certo momento, ele decide que não vai perder para mais ninguém e que se tornará o vilão mais forte para mudar a história. Depois de conseguir derrotar um grande número de heróis de classe A e escapar de Genos, Bang e Bomb, a Associação de Heróis acaba classificando Garou como um monstro de nível Ameaça Dragão. Mesmo Garou sendo um prodígio nas artes marciais, sua verdadeira habilidade especial é sua alta adaptabilidade, combinada com sua resiliência inabalável, alimentada pela sua determinação de ser o mais forte de todos. Basicamente, quanto mais Garou luta, mais forte ele fica, obtendo tanto um aumento de poder ao receber dano, quanto um aumento de experiência, o que permite que ele até mesmo copie outras técnicas, como fez com o punho do redemoinho cortador de ferro de Bomb e os movimentos animalescos de Watchdog Man. Como dito pelo Homem Fênix, superar o inferno de uma experiência de quase morte é o verdadeiro segredo por trás do crescimento explosivo de um monstro, e vemos Garou fazendo jus a essas palavras, já que ele vive constantemente perto da morte. Toda vez que Garou sofre muito dano e beira a morte, ele entra em um estado de reflexão, onde relembra seu passado e suas motivações, fazendo com que sua força de vontade exploda, forçando assim seu corpo acima dos limites. Garou constantemente força o seu limitador. Quando ele supera seus limites, seu corpo monstrifica, e aos poucos ele vai se transformando em um monstro. Mais pra frente na obra, ele consegue derrotar monstros de nível dragão com apenas um golpe. Seu oponente final é Saitama, e até hoje ele é o que aguentou a maior quantidade de socos do protagonista. Mais informações sobre ele você encontra no nosso vídeo anterior sobre ameaças de nível Deus. Centopeia Eremita. A Centopeia Eremita é um dos dois seres misteriosos que apareceram recentemente no mangá de One Punch Man, tendo surgido da cratera formada pela lança de Tatsumaki, cratera essa onde no fundo se encontra o santuário de Orochi. Como vimos Orochi em seus momentos finais indo em direção à mesa de sacrifício do santuário, fica subentendido que esse monstro é fruto do sacrifício de Orochi, e além do mais, a própria mesa do sacrifício possui um formato e detalhes de uma centopeia. O monstro afirma ter sido mandado para destruir os punhos abomináveis que se voltam contra Deus, se apresentando como reencarnação do Pai Terra, junto de uma outra criatura que daqui a pouco vamos mencionar. A Centopeia Eremita é de longe o maior monstro já visto na obra inteira. Vemos isso quando ela vai em direção ao céu e fica praticamente em pé, alcançando mais ou menos a estratosfera, com uma grande parte restante de seu corpo ainda vagando pelo chão. O monstro possui um exoesqueleto impenetrável superior ao da Centopeia anciã, bem como uma regeneração mais avançada e rápida. Seus ataques são devastadores, já que no lugar de patas, possui enormes braços em todo o seu corpo. A existência desse monstro é um tanto quanto anormal, já que ele surge bastante repentinamente de um lugar pequeno demais para que ele caiba, ficando aberto à interpretação acerca de como ele surgiu. Água do Oceano Maligna. Esse é o segundo ser misterioso que aparece junto da Centopeia Eremita no mesmo instante. Falamos ser misterioso, pois a Centopeia Eremita, ao se introduzir, menciona a Água do Oceano Maligna como a reencarnação da Mãe Oceano. A questão é que sabemos que esse monstro é na verdade a água natural maligna, já que possui os mesmos detalhes, porém em escala maior, e vemos que ela cresceu bastante justamente por ter se fundido com o oceano, que é de onde ela surge naquele momento. Nessa forma, seus jatos de água são muito maiores, porém para seu azar, um dos jatos acaba molhando Saitama, o que obviamente acaba irritando ele, que imediatamente corre até a água e já mete uma série mortalmente séria nela, dissipando completamente o monstro. Não existe confirmação de que ela morreu, já que mesmo partida em dois, os olhos ainda estão ali, e sabemos que quando o monstro é atingido diretamente por Saitama, ele ou se desintegra completamente ou vira um grande monte de carne. Agora, vamos falar de dois monstros de nível de ameaça dragão bônus. Pluton. Pluton, o rei do submundo, é um monstro que apareceu somente no anime, que se parece com um porco gigante segurando um tridente. Seu tempo na tela é bem pequeno. Seu objetivo é exterminar a humanidade, pois os humanos preencheram a Terra com objetos inúteis, bem como desperdiçam suas existências vivendo de uma gula insaciável. Ele certamente era um ser bem poderoso, mas teve o desprazer de cruzar o caminho de Saitama. Aí, você já sabe o que aconteceu, né? Energizer. Um monstro que apareceu em um audiolivro de One Punch Man. Energizer foi um monstro que viveu na Cidade Z. Ele era capaz de disparar energia como outros monstros que já vimos. Ele era bastante forte, tanto que Sonic, da velocidade do som, precisou de ajuda de Saitama para derrotá-lo. Então, os dois formaram uma dupla. Esses são os personagens de nível de ameaça dragão que apareceram até agora no anime e no mangá. Definitivamente são vários, e a maior parte deles é da associação de monstros, como você deve ter percebido. Felizmente ainda há muita coisa para o mangá pegar da webcomic, portanto com certeza mais monstros de alto nível aparecerão. Mas, por enquanto, fica com essa lista que a gente fez.
Espero que você tenha gostado, e se você gostou mesmo, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também gosta de One Punch Man, ou com qualquer pessoa que você acha que vai gostar. Bora trazer mais gente pra esse universo maravilhoso que é o de One Punch Man. E se você tem alguma sugestão, alguma coisa pra adicionar, seja o que for, vai lá nos comentários e conversa com a gente, hein? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, vejo você na próxima, valeu!